Glória. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui crescendo na graça, no conhecimento. Deus, abençoa esse momento, ser conosco, fala no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu pulei então? Pode ser. A gente vai fazer de tudo para concluir hoje, para no mês que vem a gente começar uma matéria nova. Se a gente não concluir hoje, vai ficar uma parte que não dá para fazer uma aula, vai ficar meio... Página 16, que é o item 4, membresia, do livrinho aí, página 16. Eu vou ler aqui pra gente esse primeiro parágrafo, que diz assim: compreendemos que todo crente que faz parte da igreja global deve assumir suas responsabilidades locais como membro ativo de uma comunidade de fé. Em nível local, os cristãos estão unidos com o propósito de glorificar a Deus, vivendo autenticamente uma comunidade de amor, impactando sua cultura com o Evangelho. Nesta família espiritual, vivem juntos sob a autoridade de Cristo e sua palavra, para adoração, edificação mútua, serviço, comunhão, disciplina e cumprimento da missão. Legal. Então, gente, sobre membresia, né? O que é ser um membro de uma igreja? Então, quando nós falamos de membresia, não estamos tratando apenas de um cadastro institucional. Não é a gente fazer o nosso... Nós vamos ter o nosso hall de membros, né? Nós vamos providenciar isso, né? Ter um hall de membros ali, os arquivos ali dos membros, as pessoas que fazem parte. Mas não é só na parte administrativa, né? Nós estamos falando da maneira concreta pela qual nós vivemos a nossa fé dentro da comunidade visível do povo de Deus. A Igreja Universal se torna tangível quando nós nos reunimos localmente para adorar, servir, caminhar juntos sob o senhorio de Cristo. Então todo cristão, ele precisa fazer parte de uma igreja local, de um corpo de membros. Ele precisa fazer parte, porque não existe um cristianismo isolado, sozinho, né? Então nós vivemos aí uma era, e principalmente com a internet, né? Pós-pandemia, que houve muita transmissão de culto, tudo. Então a galera meio que foi se acomodando, né? E deixou de congregar. Mas, uma vez eu ouvi algo que era bem interessante, né? Não existe culto online, né? Existe transmissão do culto. O culto é a Assembleia dos Santos, é a reunião, é o grupo, é o corpo vivo reunido fisicamente para adorar. Então assim nós compreendemos que todo crente pertence ao corpo global de Cristo, né? Que é aquilo que nós falamos lá na primeira aula sobre a igreja católica, universal, né? Que nós pertencemos a um corpo muito maior do que essa igreja local, que é chamado para assumir responsabilidades dentro da comunidade de fé. Então nós fazemos parte de um corpo muito maior e nós somos chamados para assumir responsabilidades dentro da família Nova Aliança. Então essa é a funcionalidade. Isso significa ser membro do corpo de Cristo, né? E qual é a natureza da membresia da igreja local, né? Então a igreja, como nós lemos, a igreja local é uma família espiritual. Isso faz parte inclusive do nosso... Desde que o pastor Neto assumiu, que ele fala, né? Que tem um desejo de que a igreja seja uma família espiritual. Nós cremos que a igreja local é uma família espiritual reunida sob a autoridade de Cristo de sua palavra. Não nos reunimos apenas para finalidade cultural ou interesse religioso, mas porque fomos unidos pela graça do Evangelho. Foi algo que eu disse, eu não lembro se foi numa pregação ou numa aula, né? Que o Espírito Santo ele faz um movimento centrípeto, né? Que é de trazer, reunir o povo, né? E depois ele reúne a gente aqui, a gente adora, serve, e depois ele faz um movimento centrífugo, que é de jogar a gente para fora, que é para que a gente viva a nossa vida, mas de alguma forma nós estamos conectados
como família espiritual, reunidos pela graça de Deus para poder servir uns aos outros, crescer e debaixo da autoridade de Cristo e da palavra. Então, qual que é a maior autoridade de uma igreja local? Cristo e a sua palavra. Quem é a sua palavra? Toda a Bíblia, né? Nós falamos bastante disso lá no começo. O Timothy Keller costumava dizer: o evangelho cria um tipo de comunidade que o mundo não consegue produzir sozinho. Uma comunidade formada não por semelhança natural, mas pela reconciliação em Cristo. Por isso, quando vivemos a vida da igreja, estamos testemunhando ao mundo a realidade do reino. Por quê? Porque nós não nos reunimos aqui porque a gente gosta das mesmas roupas, né? Porque a gente torce para o mesmo time. A gente não se reúne porque a gente gosta das mesmas comidas. A gente não se reúne por essa familiaridade. A gente se reúne porque o Espírito Santo nos reuniu aqui com uma multiforme graça de Deus, uma diversidade, né? É a pluralidade boa, né? Existe o pluralismo, que é quando as pessoas querem que nós aceitemos, né, o estilo de vida de pecado, ideologias que não competem, que não fazem parte da palavra de Deus, e existe a pluralidade da comunidade, que é a diversidade. Nós somos pessoas diferentes, nós não nos reunimos porque gostamos das mesmas coisas, mas porque fomos chamados pelo mesmo Cristo. Amém? E nós fazemos isso glorificando a Deus, né? Como membros da igreja local, nos unimos com o propósito de glorificar a Deus em todas as dimensões da vida comunitária. Fazemos isso por meio da adoração, da edificação mútua, do serviço, da comunhão e do cumprimento da missão. Então, quando nós adoramos junto, por que a gente mudou a liturgia do culto? Para que a gente possa ler de maneira comunitária e todos numa única voz. Por que nós colocamos a oração comunitária? Por que nós colocamos a leitura comunitária? Por que nós mexemos na infraestrutura do som para poder tocar um pouquinho mais baixo para que as pessoas consigam cantar? Tudo isso é pensado nessa glorificação, né? Se é que existe essa palavra, mútua, né? Para que nós façamos isso junto, né? O Dallas Willard, né, no livro A Conspiração Divina, é um livro que eu gosto muito, ele disse assim: a vida cristã não foi projetada para ser vivida isoladamente, em isolamento espiritual. O discipulado acontece dentro das relações concretas, onde somos moldados, corrigidos e encorajados uns pelos outros. É por isso que nós também vivemos o pequeno grupo, porque aqui no culto público a gente lê a mesma oração, ora uns pelos outros, adora a canção todos em uma só voz, né? Temos a leitura comunitária, mas o discipulado, além de vida na vida ali, né, quando a gente faz ali intencionalmente, o pequeno grupo ele funciona como um modelo de discipulado, onde a gente pode ali viver a vida da igreja, ouvir o irmão, ouvir a dificuldade do irmão, né, corrigir eventualmente uma doutrina que não está muito certa, que às vezes o irmão compartilha falando: cara, você já parou para pensar que talvez não seja dessa forma? Então ali a gente consegue crescer nesse ambiente mútuo, né, de glorificar a Deus. Eu vou ler aqui agora o segundo parágrafo para a gente. Entre as responsabilidades dos membros está o sustento da obra local, através da fidelidade nos dízimos e da generosidade nas ofertas, que são entregues a Deus e administradas pela comunidade local, que tem o dever de agir com transparência, sabedoria e com vistas aos propósitos do reino. É importante ressaltar que a contribuição financeira não é requisito para a membresia em nossa comunidade. Muito menos cremos que torne alguém mais espirituoso ou merecedor do favor divino. Da mesma forma, sua falta não traz condenação diante de Deus. Compreendemos que esta prática não é uma obrigação legalista, mas a resposta de um coração generoso e grato a Deus e à igreja, sendo um ato voluntário de adoração e confiança. Então, dízimos e ofertas como expressão de gratidão, a generosidade e sustento da obra de Deus.
Entre as responsabilidades dos membros está o sustento da obra local por meio da fidelidade dos dízimos, da generosidade nas ofertas. Entregamos o nosso recurso como um ato de adoração e confiança a Deus. A generosidade cristã nasce do Evangelho, quando compreendemos que quando recebemos da graça de Deus, nossos corações se tornam naturalmente mais dispostos a compartilhar, né? E nós cremos que não que é o dinheiro, mas também é toda a vida, né? Então a gente, por exemplo, eu gosto muito do texto da oferta que os macedônios dão a Paulo, que eles pedem para participar, né? Eles falam assim, nós queremos participar. Paulo está juntando ali uma grana para uma viagem, né, missionária, e eles falam, nós queremos participar. E de alguma forma Paulo tinha deixado eles fora por conta do problema de pobreza lá. E aí eles falam assim, não, nós queremos participar. E aí o que Paulo fala é que antes deles quererem participar, primeiro eles se entregaram totalmente a Deus, e depois eles se entregaram aos apóstolos, e aí então toda a vida deles estava centrada naquela oferta. Então existe também a generosidade sem legalismo. Ao mesmo tempo, afirmamos que a contribuição financeira não é um requisito para a membresia, nem medida de espiritualidade. Então a gente não fica medindo a espiritualidade de alguém pelo tanto que a pessoa oferta ou dizima. Isso não quer dizer nada, né? Não cremos que o favor de Deus possa ser comprado ou merecido por meio das ofertas e por meio dos dízimos. Então, por mais que você não pode ser medido por esse fator. A prática da generosidade deve fluir de um coração grato, como ensinam as Escrituras. Cada um contribui conforme proposto no coração, não por obrigação, nem por constrangimento, mas com alegria. Todavia, esse é um sinal, né, que a gente deve monitorar. Então, quanto mais a gente entende que fomos alvo da graça de Deus, mais a gente tem um coração generoso. Então, Murilo, isso aqui a generosidade sem legalismo é uma chave para você não fazer? Não, é um sinal que a gente deveria olhar e falar assim, talvez algumas áreas da vida eu preciso crescer. Talvez dar só a vida e não contribuir financeiramente é errado. Contribuir financeiramente e não dar a sua vida como servo também é errado. Então precisa haver um equilíbrio, né? O governo. Terceiro parágrafo. Cremos que cada igreja local é autônoma sob a autoridade de Cristo, expressa através de sua palavra. Adotamos um modelo presbiteral de governo, onde as decisões maiores e de maior impacto na vida da igreja são tomadas de forma colegiada pelo Conselho de Presbíteros. Legal, então como que funciona aqui a autonomia da igreja local sob Cristo? Nós cremos que cada igreja local é autônoma sob a autoridade de Cristo, expressa por meio das Escrituras, como eu disse no começo. Nós estamos reunidos debaixo da autoridade de Cristo e da sua palavra. Isso significa que nossa comunidade responde diretamente ao senhorio de Jesus e busca ordenar sua vida conforme a palavra de Deus. O Mark Dever, nós estamos lendo um livro dele no Clube do Livro, que é Discipulado, e ele também é autor de um livro que chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele disse assim: igrejas saudáveis se organizam de forma que a autoridade final permaneça sempre nas Escrituras e não nas estruturas humanas, né? E nós adotamos o modelo presbiterial de governo, né? Adotamos um modelo presbiterial de governo no qual decisões importantes são tomadas de forma colegiada pelos conselhos de presbíteros. Essa liderança compartilhada busca refletir a sabedoria bíblica e evitar concentrações perigosas de poder. Como que funciona isso? Lá na igreja de Antioquia, se nós formos ler o livro de Atos, você vai perceber que, por exemplo,
eles estavam reunidos ali, Barnabé, Paulo, junto com o conselho de presbíteros da igreja de Antioquia. Ali o Espírito Santo decidiu, através dos irmãos, que eles seriam enviados, que eles sairiam em missão. Então nós adotamos mais ou menos esse modelo. Por quê? É um corpo de pessoas. Hoje, qual é o presbitério da igreja? A equipe ministerial da igreja. É o pastor Paulo, o pastor Neto, o Dudu, eu e o João. Nós fazemos parte do conselho da igreja. E ali nós tomamos algumas decisões. Por exemplo, a mudança da liturgia do culto, nós tratamos ali. Precisa comprar uma coisa com um valor que é superior a X valor. A gente vai identificar, compensa, não compensa, vale o investimento, não vale. Precisamos fazer uma reforma. Então, vai precisar conversar com o irmão que está dando problema. Então ali é onde a gente, debaixo da autoridade de Cristo, sempre medindo as nossas decisões através da palavra, é ali que a gente começa a organizar a igreja. Esse modelo também força a responsabilidade coletiva na condução espiritual da igreja e, como eu disse um pouco antes, ele evita concentrações perigosas de poder, porque hoje em dia a maioria das igrejas, principalmente assim, nós somos uma igreja independente. Nós não estamos ligados a nenhuma convenção. Então, uma pessoa tomar decisão seria ruim. Por quê? Porque vira o meu gosto, vira um monopólio, né? Então, o que a gente faz? O presbitério é para isso, é para guardar quem é o pastor presidente, no caso o pastor Neto, e também para nos guardar. Ali a gente consegue olhar um para o outro e falar, opa, isso daqui não... precisamos fazer assim, mas isso aqui está errado. Então a gente consegue também, é um jeito, como nós somos uma igreja independente com relação a associações, nós não somos uma Assembleia de Deus madureira vinculada lá a uma rede grande de igreja, uma batista, a convenção. Então a gente faz isso para podermos permanecermos fiéis, às escrituras. Acho que esses 3 pontos é o que tornam a família Nova Aliança distintiva, diferente de outras igrejas. Então, a autonomia local, é por isso que a gente não é, católico, a gente não está debaixo de uma diocese, está debaixo, depois, de última análise, do Papa, a gente não está debaixo de uma convenção. Então, isso é uma coisa que nos diferencia. Outra coisa que nos diferencia, então, como a gente leu, que somos um governo presbiteral, não é uma única pessoa que toma as decisões de forma sozinha e, autocrática. A gente preza por essa descentralização de poder para evitar qualquer tipo de abusos e, realmente diluir o poder é sempre algo bem-vindo. E, em terceiro lugar, que a gente já falou dos dízimos e ofertas. É outro caráter que é distintivo que a gente quer fazer uma distinção para demais igrejas do lado de fora, que você não precisa ofertar e ser dizimista para ser membro de uma igreja, da igreja. A gente não vai pregar que isso traz condenação para a sua vida ou traz bênção para a sua vida, exatamente porque essa é uma forma muito usada de manipulação em diversas igrejas e é motivo de escândalo dia após dia. Então basta você ligar o noticiário que você vê dia após dia de escândalos envolvendo dinheiro em igreja. Então a gente deixou isso de forma muito bem clara aqui para nos separarmos disso. Essa é uma igreja que não vai pedir o seu dinheiro para fazer você se tornar membro, não vai pregar condenação que o migrador, o devorador vai invadir a sua casa se você deixar de dar o dízimo no mês, se não dar oferta, mas nós também, a gente não deixa de ressaltar a responsabilidade de cada membro, de que nós temos responsabilidades mútuas de sustentar essa obra. Então, mas isso vem com a generosidade do coração e não com condenação.
para a vida. Alguma questão? Assim, por exemplo, né, o nosso dízimo da oferta, por exemplo, né, você ser generoso é como você medir a sua pressão ou medir a sua temperatura. Né? Quando a gente percebe que a gente não é generoso, tem alguma infecção dentro da gente. Você põe o termômetro dentro põe o termômetro no braço e passou de 38, né? O problema não está no termômetro ali. Né? O problema está que você está fazendo uma coisa que não está legal. Ser generoso é uma coisa que nasce com... Você vai ser conquistado para ser generoso. Né? Então a gente chega para ele com um monte de problemas. Né? Como Deus é soberano, Ele vai lidar com cada área da vida da gente em momentos diferentes, ou muitas vezes tudo ao mesmo tempo. Né? Então, entendemos que uma pessoa generosa não é que ela agora está mais perto de Deus, né? Agora, como ela é generosa, tudo as portas vão se abrir para ela. Né? Deus é soberano nisso. Então, se a gente não consegue ser generoso, é uma coisa que não está legal. Né? Mas é aquele negócio, não pode servir isso como uma forma de manipulação. Quantos já ouviram história de gente que entregou a escritura da casa na igreja, né? que foi coagido a escândalos do tipo o marido, né, ir lá na igreja e falar assim, devolve o negócio aí mesmo, o esposo deu o que a gente não tinha, né? Porque muitas vezes a igreja manipulou e hoje em dia está muito... é um escândalo muito grande, né, fazer isso. Você tem uma igreja que faz esse tipo de manipulação e não podemos fazer isso. Né? Por um lado, nós precisamos pegar que quem é conquistado por Cristo vai ser transformado e vai ser generoso, vai enxergar que eu participo disso, né? E ao mesmo tempo não fazer barganha com Deus. Acho que é o Amém. pontinho. Perfeito. E para a gente finalizar aqui a parte da membresia... não. Parte de disciplinas. Faltou, vou ler aqui isso aqui a gente não tinha lido. Reconhecemos também a importância da liderança pastoral dedicada e por isso adotamos a liderança de um pastor presidente que, em harmonia com o Conselho de Presbíteros, detém autonomia em matérias e decisões rotineiras e na condução litúrgica. Essa autonomia é exercida sempre dentro dos limites da Palavra de Deus, desta confissão de fé, nunca de forma absolutista ou autoritária, mas prestando contas ao presbitério e à comunidade de fé. Então, reconhecemos a importância de uma liderança pastoral dedicada, né? Por isso adotamos a liderança de um pastor presidente que, em harmonia com o Conselho de Presbíteros, conduz a vida cotidiana da igreja e a direção litúrgica. Essa liderança nunca é absolutista ou autoritária. Ela é exercida com prestação de contas, humildade, submissão às escrituras e à comunidade de fé. A liderança cristã autêntica nunca é dominação, mas ela é um serviço sacrificial para o crescimento do povo de Deus. Então nós adotamos o modelo de ter um pastor presidente, né, que hoje o pastor presidente é o pastor Neto. E o pastor vice-presidente é o pastor Paulo, que são os nossos pastores da casa, Na prática, então, como a gente definiu aqui, detém essa autonomia, né, o pastor presidente, para de forma ali mais célere tomar decisões de ordem rotineira, né, decisões de menor monta, que não precisa ali da reunião do Conselho de Presbíteros, na condução litúrgica, então ali na definição das séries de pregação, de como que vai funcionar a condução do culto em si. Então o pastor presidente detém essa autonomia, né, que, enfim, também entendemos ser importante para o desenvolvimento da igreja local. E ainda assim, a maioria das vezes, ele compartilha o que você acha disso, o que vocês acham daquilo, né? Por exemplo, a liturgia ele poderia ter decidido sozinho, mas a gente decidiu
como um corpo. Muitas séries de pregações, a gente conversando, vamos falar disso, vamos falar da... Então, ainda podendo, de acordo com a confissão de fé, seguir de maneira ali com a sua autoridade de criar, ainda assim ele compartilha, né, com a gente, o pastor Neto. Só mais uma coisa, talvez alguns não saibam, né? A igreja tem tesoureiros, né? Então, às vezes o conselho de Deus toma a decisão, mas quem vai executar os pagamentos da tesouraria também é uma forma de descentralizar e ficar mais transparente a questão dos recursos da igreja. A posse direta da conta nem sequer fica nos presbitérios, mas com os tesoureiros. E ninguém do presbitério faz parte da tesouraria. Tesouraria é fora do presbitério. Legal, pastor. Último ponto aqui agora na página 17. Afirmamos a necessidade da disciplina eclesiástica exercida com amor, humildade, conforme os princípios bíblicos, que não visa punir, mas sim a restauração do membro faltoso, a pureza da igreja e a honra de Cristo. Então, uma comunidade que realmente ama não ignora o pecado destrutivo. Pelo contrário, ela confronta com graça, buscando sempre reconciliação. Então, a disciplina eclesiástica, ela existe. É que nós não fazemos isso como faz algumas igrejas, né? Por exemplo, algumas igrejas falam de púlpito, né? E aí expõe a pessoa. A gente não faz isso, né? A gente faz o que a Bíblia fala sobre disciplina. Primeiro você confronta no individual, depois você chama um irmão, né? E aí você com tempo, né? Não é? E aí depois a Bíblia inclusive fala sobre uma exposição, só que é difícil. Nunca precisou fazer isso, né? Fala no pessoal, chama um outro irmão maduro na fé. Às vezes uma abordagem não deu certo por questão de afinidade, você pode vir outro membro do conselho ou alguma liderança que seja madura. O que não vai ter indireta na palavra, coisas assim, ó. Às vezes rola, né? A gente vê vídeo assim na internet, a pessoa sobe e mete o pau ali no meio da palavra, no meio da oração, né? Não, isso aqui não vai acontecer, né? Então, é sempre com vistas a restaurar a vida daquela pessoa, restaurar a saúde da igreja local, porque se um de nós cai, a gente cai junto, né? Então, se o meu dedinho aqui machuca, quem está machucado é o João inteiro, né? E não simplesmente o meu dedinho. Não tem como eu cortar fora e colocar outro no lugar. Então, se um cai, todos nós caímos. Então, a gente visa restaurar a pessoa, a igreja local e, em última análise, o corpo de Cristo. Porque qualquer coisa que acontece a um membro, a uma igreja, acontece ao corpo de Cristo de forma geral. Então, é sempre com vistas a isso. A disciplina também protege a pureza da igreja e persevera a honra do nome de Cristo diante do mundo. Igrejas saudáveis são aquelas que cuidam da santidade comunitária com um zelo comunitária com o mesmo zelo que proclamam a graça. Então, da mesma forma como a gente fala da graça, que a graça de Deus nos alcançou, que nós podemos viver livre de condenação, então nós precisamos ter o mesmo zelo para tratar o pecado de maneira individualmente, né? Porque isso preserva a pureza do testemunho de Cristo na sociedade, né? Não é assim que acontecia lá em Atos, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, e todo aquele ambiente favorável para o crescimento fazia com que dia após dia as pessoas iam sendo salvas. Então, a pureza da maneira como nós nos reunimos e também a pureza da igreja, não que nós não temos pecado, mas vocês entenderam.
esse equilíbrio faz com que haja crescimento também. O que somos? Pode viver como corpo. Então, Se eu só concluir aqui. Então nós vivemos juntos, servindo juntos, caminhamos juntos, perseveramos juntos, como comunidade pentecostal clássica que dialoga com uma tradição reformada. Esse é muito parecido com o que nós somos. Nós buscamos unir a vitalidade do Espírito Santo com a solidez das Escrituras para que a nossa vida comunitária glorifique a Deus e testemunhe ao mundo a realidade do Evangelho. Amém. Isso. Alguém tem alguma questão? Não? Então, quando alguém perguntar o que a gente é pentecostal. A gente é uma igreja pentecostal clássica. Mas segundo João, é melhor falar que a gente parece batista. A gente é sabor batista. Tá certo? Tipo isso. Bom, próximo, agora a página 18, entramos no tópico que somos. Então fechamos ali a questão das doutrinas da igreja. Amém? Então vamos lá. O que somos? Nossa identidade como igreja é definida por 4 pilares que refletem o chamado de Cristo para nós. Somos discípulos, família, servos e missionários. Vou ler aqui discípulos. Somos discípulos de Jesus que têm responsabilidades pelo nosso próprio desenvolvimento e pelo desenvolvimento dos outros. Cremos que todo cristão é chamado para ser um discípulo, ou seja, seguir Jesus intencionalmente e, por sua vez, ajudar outros a fazerem o mesmo. Este processo acontece na vida real, nutrido tanto pelo nosso tempo pessoal com Deus, quanto por relacionamentos, onde cristãos mais maduros investem nos mais novos, compartilhando a vida, ensinando a palavra e modelando a obediência a Cristo. Assumimos assim a responsabilidade de buscar nosso próprio crescimento e de nos comprometermos a discipular outros em obediência ao mandamento de Jesus. Legal. Então, irmãos, nós cremos que todo cristão é chamado para ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo significa seguir Cristo intencionalmente, aprendendo com Ele e conformando a nossa vida ao seu ensino. Não se trata apenas de adquirir um conhecimento bíblico, mas de sermos transformados em nosso caráter e modo de viver. Eu gosto muito do Dallas Willard, porque ele é muito bom para falar de discipulado. Eu estou lendo um livro agora que chama Praticando o Caminho, que fala sobre discipulado. E o John McCormack, que é o do Praticando o Caminho, ele cita muito Dallas Willard, principalmente o outro livro que eu li, que é A Conspiração Divina, sobre discipulado. E ele fala assim, no livro A Conspiração Divina, o Dallas Willard: o discipulado é o processo pelo qual aprendemos a viver como Jesus viveria se estivesse em nosso lugar. Assim entendemos que o discipulado não é um programa da igreja, mas o próprio coração da vida cristã. Então, o discipulado, ele pode ser um discipulado individual ali, onde uma pessoa mais madura é usada para pegar na mão de uma pessoa menos madura e guiá-lo até Cristo, porque o fim é sempre Cristo. Mas como cristãos, nós sempre precisamos assumir a postura intencionalmente como discípulos. Então o discipulado não é para uma classe seleta de pessoas, para cristãos mais experientes, para pessoas que... Não é para o presbitério, não é para a liderança das áreas da igreja, não é para o irmão que é cristão há 30 anos, não. O discipulado é um meio pelo qual todo cristão deveria assumir a sua responsabilidade de expressar, né, o que Jesus faria no meu lugar. Não tem um livro antigo, acho que é um clássico inclusive, Em Seus Passos o que Jesus faria. Não é verdade? É mais ou menos isso. Então, quem lembra, não sei se vocês vão lembrar, mas na cantata, no vídeo que nós passamos, lá falava assim: Jesus poderia ser, viver como, ter o trabalho que qualquer outra pessoa pode ter, um cientista, um programador, um advogado, um médico, um padeiro, um serralheiro, um vendedor, poderia ser. Então por quê? Porque
Em todas as profissões, estilos de vida, estilos de família, Jesus pode ser expressado. Então, o discipulado é você trazer a realidade de Cristo para as suas práticas diárias, né? Então, o primeiro ponto do discipulado é o crescimento pessoal e responsabilidade mútua. Então, nós assumimos a responsabilidade tanto pelo nosso próprio crescimento, quanto pelo crescimento espiritual dos outros. Não caminhamos sozinhos na fé. Cristãos mais maduros investem nos mais novos, ensinando a palavra, compartilhando a vida, modelando a obediência a Cristo. O Mark Dever, ele fala: uma igreja saudável é formada por discípulos que fazem discípulos. O discipulado acontece principalmente em relacionamentos reais, onde a fé é ensinada e observada na prática, né? Então, é aí que acontece a transformação. É quando você percebe como é um ciclo que se retroalimenta. Todo cristão deveria assumir a posição como discípulo. E à medida que você vai sendo transformado, que você vai caminhando com Cristo, outras pessoas vão ver a maneira como você age. E aí você pode intencionalmente chamar pessoas para caminhar com você e desenvolver discipulado, e aquela outra pessoa que vai sendo transformada, outra pessoa vai ver. Então, esse é o modelo que Jesus escolheu para a consolidação da sua igreja, para a expansão do seu reino na terra. Isso é muito importante, a gente ter o discipulado como estilo de vida. Mas algo que eu disse na célula, quarta-feira, a primeira coisa que nós devemos fazer é admitir que nós precisamos de uma formação espiritual. É a primeira coisa. Eu preciso admitir. Eu preciso caminhar como um discípulo. Eu preciso ser mais parecido com Cristo. Eu admito que existem coisas na minha vida que precisam ser transformadas. E que eu preciso caminhar com outras pessoas que já foram transformadas muitas vezes, para poder entender como funciona, como a pessoa venceu certos pecados, como a pessoa venceu certas tentações, como a pessoa venceu certas objeções da vida. Então, é preciso haver uma admissão, primeira coisa, porque quando você admite que você precisa, então fica mais fácil agora você encontrar alguém para caminhar junto e entrar num modelo de formação espiritual. E o discipulado como estilo de vida, que o discipulado não acontece apenas em ambientes formais de ensino. Por exemplo, isso aqui é um ambiente de ensino. Isso aqui é um discipulado. Mas ele não acontece só aqui, mas na vida cotidiana. Ele é nutrido tanto pelo tempo pessoal com Deus, pela convivência com os irmãos na fé. Então, assim, você precisa fazer um devocional. Você precisa ter um tempo de qualidade. Talvez você precise admitir que você não sabe fazer um devocional. E você precisa ir atrás de quem sabe fazer um devocional. Falar assim: me ensina a fazer um devocional de qualidade. Entende? Essa é a parte da admissão. E também na convivência dos irmãos da fé. Então você participa do pequeno grupo, participa da igreja, participa da aula, sabe? A gente faz de tudo para que a nossa agenda não seja pesada, porque a gente acha que você deve concentrar a sua vida cristã na sua vida mesmo, né? Na sua família, no seu trabalho, na faculdade, né? É ali que é o lugar onde um cristão vive, né? Nós cremos que a sociedade é o meio que nós temos para poder glorificar a Deus, mas a gente precisa ajustar a nossa agenda para fazer parte de um pequeno grupo, fazer parte de um discipulado, fazer parte do culto público. Isso é importante para a nossa formação. Assim nós buscamos crescer continuamente na palavra, na oração e na prática do evangelho, obedecendo ao mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Então, bom, se todos nós somos chamados para ser discípulos por Jesus, todos nós temos a responsabilidade de buscar seguir a Cristo e se tornar mais parecido com Ele. E também nós temos a responsabilidade de fazer discípulos, que é a grande comissão de Jesus. Ou seja, você tem responsabilidade de ajudar o irmão que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, a também se tornar mais parecido com Cristo. Então nós, como membros, como a gente falou da membresia, temos responsabilidades uns pelos outros. Então é a sua responsabilidade de se tornar mais parecido com Jesus, de seguir a Cristo, a sua responsabilidade pessoal, individual, mas também, tão importante quanto, é a sua responsabilidade de ajudar
as pessoas ao seu redor a se tornarem mais parecidas com Jesus. Então, todos nós, se somos cristãos e somos discípulos e somos membros, temos essa dupla responsabilidade. Amém? A próxima aula é sobre isso. É sobre formação espiritual. A próxima matéria. Então nós vamos falar sobre os movimentos de renovação espiritual e o que esses movimentos causaram na igreja. Nós vamos falar sobre discipulado, nós vamos falar sobre crescimento pessoal, coletivo. Vai ser muito bom. O material está quase pronto. Vai ser muito bom. Não perca. Próxima, nesse mesmo horário. Vamos ler família agora? Somos filhos de Deus que vivem e cuidam uns dos outros como família. Deus sempre desejou ter um povo que vivesse como sua família, revelando seu caráter ao mundo. Por meio de Jesus, somos adotados como filhos de Deus e nos tornamos irmãos e irmãs uns dos outros. Como família, temos a obrigação pactual de cuidar uns dos outros em todas as necessidades, sejam físicas ou espirituais. Nós discipulamos, nutrimos e mantemos nossa responsabilidade mútua através dos nossos cultos, pequenos grupos e relacionamentos de discipulado. Então o Evangelho ele cria uma nova família humana e espiritual, né? Pessoas que talvez nunca se aproximariam naturalmente são unidas pela graça de Deus e passam a compartilhar uma identidade comum em Cristo. Então a nossa família espiritual ela não se dá, assim como eu falei no começo lá, a gente falou sobre a diversidade, ela não se dá pela nossa semelhança, ela se dá por um único ponto. É claro que às vezes há semelhança, por exemplo, eu amo café, o Dudu ama café, então a gente fala de café, o pastor gosta de ping-pong, o Dudu ama ping-pong não, tênis de mesa. Vamos profissional, né? Então assim, às vezes você vai criando, você tem semelhanças ali, mas esse não é o que nos faz família. O que nos faz família é Cristo, o cabeça, né? Nós somos adotados, nós somos inseridos, enxertados em Cristo e agora nós somos uma família espiritual, né? Uma coisa legal também é o cuidado uns dos outros. Como família espiritual, assumimos uma responsabilidade pactual de cuidar uns dos outros. Esse cuidado envolve tanto necessidades espirituais quanto necessidades práticas. A nossa igreja tem construído uma cultura de auxílio, de socorro. Isso externamente, às vezes quem está fora fala, mas como isso? É uma igreja de bairro, uma igreja pequena, consegue abençoar as pessoas localmente, consegue também abençoar tragédias no Brasil, que a gente também está sempre ofertando. Isso faz parte de uma cultura de família. E também as necessidades espirituais, né? É você ter um bom conselho, é você guardar, faz parte do discipulado você ser família, você guardar outra pessoa, você compartilhar um conhecimento bíblico, né? É importante a gente criar uma cultura de ter conversas espirituais. Nós andamos falando sobre isso no Clube do Livro, na reunião de liderança, cultivar uma cultura de conversas espirituais, né? Conversas, o que a palavra falou com você hoje, meu irmão, e tal. E aí, como tem sido para você? Você tem sentido alguma falta? Você precisa que eu ore por você em algum sentido? Então, essa cultura, ela faz parte da família, do cuidado mútuo, né? E a vida comunitária intencional. Nossa vida como família se expressa em nossos cultos, pequenos grupos, amizades, relacionamentos e discipulado. Então uma família precisa conviver, né? Às vezes a gente passa... às vezes a gente tem uma... Eu vou falar algo aqui. Às vezes, a nossa família não é tão estruturada. Eu não vim de uma família super estruturada. Para mim, a família é os mais próximos ali, né? É a mãe, é o irmão e tal. Mas tem gente que tem uma família mais estruturada. Então, quando você vem para uma realidade de igreja, que você fala, nós somos uma família, a pessoa, poxa,
Que legal. Mas talvez você veio de uma família que não é estruturada. E aí quando a gente fala assim, que a igreja é uma família, você fala, então aqui tem problema. De fato pode haver algum problema ou outro. O problema é que não é a família no sentido que a gente está acostumado. Porque talvez o nosso modelo de família natural não seja o padrão que Deus quis. É igual quando eu tive muita dificuldade de aceitar que Deus era pai. Porque eu não tive um pai presente. Meu pai uma vez sumiu, ficou 6 anos, não sabia nem onde ele estava. Depois apareceu. Né? Bebia, batia na minha mãe quando eu era pequeno. Tal, separou muito cedo. Aí você chega na igreja e fala, Deus é pai. Eu falo, ué, assim? Então a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente quando a gente não tem não tem a experiência boa. Porque Deus escolhe algumas formas de ensinar o que é o reino de Deus através das nossas experiências pessoais. Então, quando você vem para a igreja, você fala assim, nós somos uma família. Se você tem um problema com a sua família não é tão estruturada, saiba, não é como a sua família. Ou pelo menos não deveria ser. Deus é pai? Não é como, provavelmente, ou não a experiência que você tenha tido. Então Deus é um pai amoroso. E a família que Deus tem para nós é uma família que cuida, que ama, que apoia, que faz crescer. Então, é preciso haver uma intencionalidade, né? E isso a gente cresce nos cultos, nos pequenos grupos, em amizades, em relacionamentos de discipulado. Esses espaços, que espaços? Cultos, pequenos grupos, amizades, eles permitem que a comunhão cristã seja vivida de forma concreta e não apenas teórica. Isso que a gente está falando não pode ser uma teoria. Então família é se reunir. Eu sei. O que é ser igreja? É ser uma família. Mas isso precisa acontecer de maneira concreta, né? Às vezes a gente precisa ajustar a agenda, ajustar os gostos, entendeu? A gente entende, tem gente que é mais reservado, mas é importante você fazer parte, porque você vai encontrar pessoas reservadas lá no pequeno grupo, você vai encontrar pessoas que venceram a timidez no pequeno grupo, então, no discipulado, no culto, tá? A transformação espiritual ocorre dentro de uma comunidade onde o amor, a verdade e a responsabilidade mútua caminham juntos. Então, a transformação espiritual nasce aí, nesse ambiente favorável que Deus nos deu. Vamos fazer uma pausinha de 5 minutos? Beleza. Vamos fazer uma pausa? Rapidinho. Tinha que ser 5 minutinhos. Pode ser? Às 9 a gente volta, então. 9 e 1, mais preciso. Vamos lá? Isso aqui tem notas do quê? Notas de dipirona. Pessoal, vamos começar a leitura, tá? Servos, página 19, servos. Somos servos de Deus que servem os outros como um modo de vida. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza do seu reino é encontrada em servir. O próprio Cristo, sendo totalmente Deus, se esvaziou de sua glória e assumiu a postura de servo. Seguimos seu exemplo. Entendemos que o serviço não é apenas uma atividade, mas a postura do nosso coração. Somos chamados a servir com a mesma humildade, com alegre submissão a Deus e uns aos outros. Servimos onde há necessidade, fazendo o que precisa ser feito em qualquer lugar que Deus nos levar. Amém. Então o exemplo de Cristo, né? Nós cremos que Jesus nos revelou o verdadeiro significado da grandeza ao assumir a forma de servo. Ele não apenas ensinou sobre serviço, mas ele viveu a realidade perfeita, né? De maneira perfeita. Ele viveu a realidade como um servo, né? Então Jesus a todo momento ele estava preocupado em servir as pessoas, seja com uma teologia correta a respeito das Escrituras, seja com um milagre que mudaria a realidade de alguém, seja com a parte de comida, né? Então ele estava sempre servindo. O próprio
O próprio Filipenses, né, capítulo 2, fala que ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele abandonou a sua glória e vestiu-se de humildade, né? Ele serviu a humanidade, principalmente com o seu sangue na cruz. Então ele é nosso modelo de serviço, né? O serviço como postura do coração. Entendemos que servir não é apenas desempenhar funções na igreja. O serviço é uma disposição interior moldada ao exemplo de Cristo. Então, nós já falamos isso, né? Você pode ensinar por orgulho ou por encargo e serviço. Você pode pregar por orgulho ou por encargo. Você pode ficar na recepção por orgulho ou por encargo. Você pode arrumar as cadeiras por orgulho ou por encargo. Então, serviço não é função dentro da igreja, é disposição do coração. Eu faço porque eu tenho a intenção de servir o próximo com o talento que Deus me deu, com a disposição que Deus me deu, com a condição que Deus me deu. Assim buscamos servir aonde houver necessidade, com alegria, com humildade, reconhecimento e reconhecendo que toda oportunidade de servir é também uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. Então, toda vez que você tem a oportunidade de servir alguém, seja como for esse serviço, é uma oportunidade de você refletir o caráter de Cristo. O Mark Dever, né, ele, em 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele fala que igrejas saudáveis são marcadas por membros que não perguntam apenas o que a igreja pode fazer por mim, mas como posso servir o corpo de Cristo. Irmãos, essa é uma pergunta fundamental. Por quê? Porque a gente vive num período onde a ideologia do consumo tem consumido a igreja, né? Chegou na igreja, chegou na realidade da igreja. Qual que é a teologia do consumo, ideologia do consumo? Eu vou lá para ouvir uma música legal, para ouvir uma palavra que satisfaça o meu coração e o meu ego. Eu vou lá para que as pessoas me sirvam e eu vou lá e eu não faço parte de nada. Entende? Então isso é filosofia do consumo. Então uma igreja que é uma igreja saudável é uma igreja que é marcada por membros que não estão preocupados em que a igreja pode dar, é o que o Mark Dever fala, mas como eu posso funcionar como servo dentro da estrutura da igreja local que Deus me colocou. Porque Deus colocou a gente. Não foi assim que nós lemos no começo? Nós pertencemos a uma igreja universal e nos reunimos numa igreja local. Dentro dessa igreja local, eu preciso funcionar de alguma forma, sabe? A maneira como nós estamos fazendo para treinar o nosso coração você sabe que nós somos treinados com pequenas práticas, né? Pequenos hábitos vão modelando o nosso coração. Então você pensa que não, mas quando você faz uma leitura comunitária, você está sendo treinado a um serviço. Porque culto é serviço. Como que é em inglês? Service. Em inglês é service, que é o serviço. Na placa lá das igrejas está assim, Sunday Service, o serviço do domingo. Serviço do domingo. Em coreano? Em coreano não. E no final tem que fazer assim, né? Ó. Assim, né? Tem que fazer. Missionários? Missionários. Somos enviados por Deus para restaurar todas as coisas para Ele. Cremos que nossa identidade missionária se manifesta tanto em palavras quanto em obras. Fomos enviados por Deus para levar a mensagem de reconciliação a todos, anunciando as boas novas da salvação em Cristo. Inseparável deste anúncio está o chamado para vivermos como Jesus viveu, servindo aos necessitados, cuidando dos marginalizados e buscando a restauração da dignidade humana. Vivemos essa missão em comunidade, refletindo o amor de Cristo de forma tangível. 2 frases de 2 gigantes que já foram. Timothy Keller e Charles Spurgeon. Timothy Keller diz que toda igreja saudável
é, por natureza, uma comunidade missionária. A missão não pertence apenas a alguns especialistas, mas a todo o povo de Deus. Irmãos, a gente não é uma igreja muito missional. E a gente reconhece. Porém, a gente está trabalhando para ser. À medida que a formação espiritual vai acontecendo, que a ideologia de consumo vai sendo limada e o pensamento de serviço vai sendo construído, a gente vai conseguir expandir, né, uma das necessidades que nós precisamos crescer. E outra frase, uma frase que é atribuída a Charles Spurgeon, que é uma frase dura, mas antiga e famosa: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Irmãos, isso é pesado. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque o chamado de Jesus é para ir e fazer discípulos. Quem? Todos. Ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas essas coisas que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a nossa missão se manifesta tanto em palavras quanto em obras. Nós proclamamos o Evangelho, salvação em Cristo, e ao mesmo tempo demonstramos esse Evangelho por meio do amor prático aos necessitados. Então a gente tem um exemplo, né? O Roberto está sempre querendo servir, servir o pessoal da igreja, né? Leva pão para as senhorinhas. Eu lembro quando a avó morava aqui, e ele passava ali, eu morava ali, ele passava na frente, falava: Roberto, já está levando pão para a avó. Então, esse serviço à comunidade, ele é muito bom. E o que nós precisamos fazer isso? Tirar ele da nossa bolha e colocar ele para a comunidade no geral. Nós já começamos a fazer isso por meio da cesta básica, né? Por meio de ofertas a irmãos que não fazem parte do nosso meio, que nem são, assim, não são nem de outras igrejas, mas que passaram por um tempo aqui, estão com dificuldade, a gente vai e contribui. Então, a gente já está expandindo. Aí fica um apelo: você que tem aí uma veia missionária, que tem um desejo, não estou falando para você ir para a África, não. Eu estou falando para começar por aqui mesmo. Que tem um desejo, procura a gente. Vamos desenvolver um trabalho, um jeito legal aí de evangelismo, né? Uma coisa legal que eu vi uma reportagem nas Juntas de Missões Nacionais. A maior organização missionária do Brasil, que hoje acabou o evangelismo de papelzinho, não funciona mais. Não funciona. Existem 2 veículos que são poderosos: pequeno grupo através das relações e a internet, que está todo mundo com o celular na mão. Em vista com isso que a gente tem feito um trabalho no Instagram, para de repente colocar um impulsionamento ali só para a região aqui, né, com palavras voltadas para a missão ali. Então a gente está trabalhando nisso. Se você tem desejo de fazer parte disso, fale agora ou cale-se para sempre. Estou brincando. A qualquer momento nos chame. O reino de Deus se torna visível quando a vida do povo de Deus reflete o caráter de Cristo em todas as áreas da sociedade. E buscamos levar a mensagem de reconciliação a todos, cuidando dos marginalizados, servindo aos necessitados e trabalhando pela restauração da dignidade humana. Mark Dever disse: a missão da igreja é tornar o evangelho visível através de uma comunidade transformada. Quando vivemos o amor de Cristo de forma tangível, o mundo pode ver uma antecipação do reino. Então, a missão tem a ver com quem nós somos também, com quem nós nos tornamos. Então, à medida que a gente vai sendo transformado e a gente se torna uma comunidade agradável, quando eu digo uma comunidade agradável, não é uma comunidade que não confronta o pecado, não, é agradável, que as pessoas conseguem identificar uma realidade ali, a gente passa a viver uma antecipação do reino. É isso que acontecia em Atos, né? No capítulo 2, leia do
versículo 42 em diante. O que nós somos? Vamos já falar. Então, só o final aqui. Somos discípulos que aprendem de Cristo, família que vive em amor, servos que refletem a humildade e missionários enviados a todos os cantos. Amém? Bom, próxima página. Agora, o que não somos. Para definir nossa identidade prática, é útil esclarecer não apenas o que somos, mas também o que não somos. Os pontos a seguir ajudam a delinear nossa posição por meio de contraste, em conformidade com o evangelho que professamos. Vamos lá. Não somos liberais na teologia. Não abraçamos a cultura sem discernimento, nem comprometemos os distintivos do evangelho, como a autoridade das Escrituras e a obra sobrenatural de Cristo. Cremos que as verdades da Bíblia são eternas e imutáveis. Nossa missão é apresentá-las fielmente a cada geração, sem reinterpretarmos nem negarmos as doutrinas fundamentais da fé, para nos adequarmos ao pensamento contemporâneo. Então acho que isso aqui é uma contraposição ao movimento liberal que existe dentro da igreja, no sentido de que flexibiliza a Bíblia. Então tem uma parte ali da Bíblia que é difícil de engolir, que contrapõe ali uma coisa que coloca um dedo na sua ferida. Não, então isso aqui não é bem assim, isso aqui a gente tem que desconsiderar, vamos ficar com essa parte aqui, vamos ficar com Jesus, good vibes, o que Paulo diz não vale tanto assim, porque Paulo era muito duro, era para aquele tempo, então vamos ficar com essa parte aqui, e começa a flexibilizar. Então o que era pecado antes deixa de ser pecado por pura conveniência, e a Bíblia já deixa de ser uma regra de fé e prática que é perfeita e imutável, e torna alguma coisa que, não, tem a palavra de Deus lá dentro, mas nem tudo é a palavra de Deus. É uma coisa que os liberais colocam. E o que a gente faz é em sentido contrário. Não, nós não somos liberais na fé. Nós defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, de que tudo que a gente coloca ali na parte de crenças essenciais é aquilo mesmo. Jesus, ele nasceu de uma virgem. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Tem até pastor que fala, não, mas a ressurreição de Jesus é simbólica, por causa que os seus discípulos levaram a sua mensagem e ele vive através da sua mensagem. Gente, qualquer pastor que fala isso é tudo menos pastor, né? Ou uma ressurreição do Espírito, não era em carne, né? Então a gente defende a fé como ela é apresentada nas Escrituras por inteiro. Então não dá para flexibilizar. Segundo, não somos separatistas. Rejeitamos uma fé que se retira da cultura e se ausenta de suas responsabilidades sociais. Pelo contrário, cremos que somos chamados para uma verdadeira missão cultural, sermos agentes da justiça e da reconciliação, oferecemos assistência material aos necessitados e proclamamos fielmente o evangelho transformador de Jesus Cristo. Então, agora também para um outro lado, né? A gente não vem aqui simplesmente para se fechar num clube e sozinhos aqui esperarmos Jesus voltar na nossa bolha. Não, nós somos chamados, como a gente viu aqui na questão de servos, de missionários, nós somos chamados para tocar a cultura ao nosso redor, para tocar a comunidade ao nosso redor, para tocar a sociedade, né? Somos missionários para o mundo e não somente para nós mesmos. Nós não queremos simplesmente a nossa própria salvação, mas queremos a salvação de todos. Nós não queremos simplesmente o nosso conforto, mas lutamos para ajudar as necessidades das pessoas ao nosso redor. Então nós não estamos aqui para fugir do mundo, mas estamos aqui para ser sal e luz para o mundo. Amém? Não somos isolacionistas. Cremos que, além da nossa comunidade local, fazemos parte da Igreja Universal e Invisível de Cristo. Por isso buscamos sempre que possível trabalhar em conjunto com cristãos de outras igrejas, denominações e organizações fiéis ao Evangelho. Então, isso aqui é um contraponto a algumas denominações que acham que só elas, sozinhas, são a igreja escolhida de Deus. Então, se você for na católica, os mais conservadores eles vão falar, não existe salvação fora da igreja católica. Só quem está na igreja católica pode ser salvo. Se for numa CCB, né, a Comunidade Cristã do Brasil, só eles são os filhos de Deus. A gente é primo, né? O resto é primo. Não é irmão em Cristo, é primo. O irmão é só quem é da CCB. O resto dá seus pulos para conseguir salvação. A católica fala assim,
os crentes vão ser salvos, os evangélicos não, mas por causa da Igreja Católica. E aí, enfim, a gente tem consciência de que a gente pertence a uma igreja invisível e universal, de que envolve membros de diferentes denominações do mundo inteiro. Nós não somos a única, não temos pretensão nenhuma de ser a única igreja iluminada que recebeu o único evangelho verdadeiro. Não, nós fazemos parte de um corpo muito maior, muito superior a nós. Amém? Que é plural e diverso. Não somos igualitaristas. Cremos que homens e mulheres são iguais em dignidade, valor e essência diante de Deus. Afirmamos que as mulheres podem e devem exercer livremente seus dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Contudo, em obediência ao padrão bíblico, cremos que os homens devem ser os líderes, cabeças de seus lares, e que o ofício do presbítero, pastor responsável pelo governo da igreja, deve ser exercido por homens qualificados que lideram com o amor sacrificial de Cristo. Então aqui a gente estabelece também um contraponto a duas coisas que a gente vê em outras denominações. Por um lado, a gente não é aquele tipo de igreja que somente o homem pode ser o sacerdote, somente o homem pode subir no palco, somente o homem pode pregar, somente o homem pode falar, somente o homem tem autoridade. Não, a gente deixa claro aqui, as mulheres podem e devem exercer livremente seus dons, né, e servir a comunidade de forma ativa, né? Então, seja pregando, seja ensinando, seja contribuindo de fato para o reino de Deus. Mas também a gente ainda preserva, né, os ensinos bíblicos de que existem papéis diferentes no homem e na mulher, na relação familiar, né? Então, o homem sendo o cabeça, assim como Deus Pai em relação a Cristo, né? Então, a gente ainda reafirma isso, né? Que Efésios é muito claro, e isso também reflete na igreja local. Então, a direção, né, dos presbíteros são exercidos por homens que encabeçam essa governança eclesiástica, né? E, enfim, refletindo realmente, não deixamos de lado essa questão bíblica, né? Então, enfim. O que nós somos é complementaristas, na verdade, né? Então nós cremos que o homem tem a sua função dada por Deus, e que a mulher também tem a sua função, e ambos se complementam. Uhum. Então o homem não é mais que a mulher, e a mulher não é mais que o homem. Porém, o homem tem algumas responsabilidades e a mulher tem outras responsabilidades. E o serviço, nós não somos uma igreja que a mulher não serve. Tem igrejas que realmente, se você for lá, a mulher não prega, a mulher não ensina. Não, aqui nós queremos, muito pelo contrário, nós queremos que as mulheres aprendam teologia, vão ensinar, liderem célula Então nós cremos que se complementa. Ninguém é mais e ninguém é menos. São apenas responsabilidades diferentes, né? Assim como o corpo de Cristo é. O corpo de Cristo é assim. Não existe mais e menos. Nós somos todos irmãos em Cristo que funcionam com dons, responsabilidades diversas. Uns têm mais responsabilidade que outros, não é verdade? Um pastor presidente tem mais responsabilidade que um co-pastor. Um co-pastor tem mais responsabilidade que um líder de pequeno grupo. Um líder de pequeno grupo tem mais responsabilidade que uma pessoa que frequenta ali normal. Então, mas tudo se complementa para o reino de Deus. Amém. Não somos relativistas. Rejeitamos a ideia de que todos os caminhos levam a Deus e a busca por verdades em múltiplas religiões. Cremos na declaração exclusiva e definitiva de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso afirmamos que a salvação é encontrada unicamente pela fé em Cristo, tendo as Escrituras como nossa autoridade final e inegociável. Então aqui é um contraponto a algo que é muito popular e tem se tornado cada vez mais frequente no mundo de forma geral, né? Que não, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões têm sua verdade, a gente se contrapõe a isso. Não, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ser salvo senão pelo caminho de Jesus Cristo. Ponto. Ah, mas eu me senti tão bem quando eu fui lá, não sei o quê. Irmãos, cremos que tudo aquilo que não vem de Cristo é um engano.
é engano, e leva a um caminho que, se você se sente bem ou se sente mal, conduz à morte, conduz a um lugar que não é salvação. Então, somente há salvação em Jesus Cristo. Amém? Não somos nacionalistas. Não buscamos simplesmente o melhor para uma nação. Nossa lealdade primária e inegociável é o reino de Deus e ao nosso Rei Jesus Cristo. Somos assim embaixadores comissionados a proclamar e demonstrar a vinda do reino a todas as nações, um reino que transcende todas as fronteiras e governos humanos. Então, essa ideia de o nacionalismo como o patriotismo exacerbado como algo da religião é anacrônico, é algo que já acabou há 2000 anos atrás. Isso daí é legal para o judeu ali em Israel antes de Jesus voltar. Quando Jesus volta, não existe mais grego e romano, não existe mais gentil e judeus. Todas as nações, elas são pertencentes ao corpo de Cristo. Então não faz sentido a gente querer cair na sedução do patriotismo e o nacionalismo que por algum motivo também está em alta. Né, Esse, inclusive, é um dos motivos que Paulo escreve aos Efésios que o muro da inimizade foi quebrado. O que ele está falando ali, justamente, que é com relação a isso. Os gentios que eram inimigos de Deus, agora, Deus não é um Deus de uma nação, ele é um Deus do cosmos, do mundo, do universo. Né? Esse negócio do nacionalismo, né? Digamos, a Segunda Guerra Mundial foi por causa de alguns nacionalismos, né? Exato. Nazismo. Que foi apoiado por parte da igreja alemã, né, luterana ali, que conseguia enxergar razões teológicas para incentivar o nacionalismo ali nazista. Então, a gente não pode tem que tomar cuidado com isso. Então, por isso que a gente não vai, enfim, flertar com nada que coloque uma bandeira do Brasil acima da bandeira de Cristo. A gente não vai entoar uma bandeira do Brasil aqui no culto, porque o culto é para Jesus, não tem nada a ver com nosso patriotismo de cada um, nacionalismo de cada um. Amém? Vamos lá. Não somos político-partidários. Rejeitamos a perigosa fusão entre a fé cristã e qualquer ideologia, partido ou líder político. Opomos-nos firmemente ao sincretismo que usa o nome de Deus e os símbolos da fé para validar uma agenda política terrena. Tá. Isso aqui também é algo que é muito presente nos nossos tempos e que também temos que tomar cuidado, que é não confundir o cristianismo com uma posição política. Tá? Então, nós, como os membros, que a gente já falou que somos diversos, que não estamos aqui reunidos por conta de uma afinidade, inclusive afinidades políticas, nós fazemos parte de um corpo plural. Então, irmão, tem irmão do seu lado que vota no candidato X, tem irmão do seu lado que vota no candidato Y. E há um movimento muito perigoso na igreja brasileira de querer excluir quem pensa diferente. Então, dos dois lados, tá? Isso não é exclusivo de um lado só. Então, eu peguei no pé de parente meu que falou, que ficava postando, não existe cristão de esquerda. Eu falei, irmão, você está fechando a porta pro irmão que se considera de esquerda, e você está fechando a porta das pessoas que são de esquerda poder entrar nessa igreja. Se você está falando que ele não é seu irmão em Cristo só porque ele vota num candidato diferente do seu. E o contrário também é verdade. Eu tenho um parente que deixou uma igreja por causa que o pastor, agora pro outro lado, começou a pregar diretamente contra quem votava no candidato contrário lá, e ele, como tinha convicções mais conservadoras de direita, se sentiu ofendido e saiu daquele lugar. Então é uma coisa que corrompe a igreja de uma forma muito cruel, porque cria inimizade, cria divisão e cria muros que não devem existir, são tolice pura. Jesus para o seu centro. Exatamente. Política ou de governo. Então, Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de ideologia política nenhuma. E a gente não tem que tomar muito cuidado para não misturar essas coisas. Cada um pode ter sua convicção política, que bem entender. É muito prudente, muito louvável que tente colocar elas dentro do filtro do evangelho, né?
tudo aquilo que vai contra o evangelho você tenta filtrar, tenta colocar de fora. Não precisa comprar a agenda inteira do seu político, não precisa comprar a agenda inteira da sua ideologia, do seu partido, ok? Mas não podemos misturar as coisas. Cristianismo é cristianismo, política é política. Uma coisa interessante é que nós não somos político-partidários, não é para poder agradar gregos e troianos. Entendeu? Não é porque, se a gente se posicionar, a gente vai perder o outro lado. Não. É porque dentro da esquerda existem coisas muito ruins com relação à nossa cultura de fé e existem coisas que são positivas. E dentro da direita existem coisas muito ruins dentro da nossa cultura de fé e também existem coisas positivas. Então, não é para se a gente não vai ser político partidário, porque quem for de esquerda vai ficar e quem for de direita... Não é isso. É porque nossa régua de medir, ela tem que ser, o crivo tem que ser o evangelho. Então, seja qualquer ideologia, precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Não é nem para agradar, aliás, é pelo contrário. A gente desagrada os dois lados fazendo isso. Se a gente bota uma bandeira do Brasil e fala, e nosso capitão é Jesus e mais um outro, lota de conservador bolsonarista. E se a gente faz o contrário, e não, é aqui, nossa bandeira é vermelha e Jesus Cristo quer repartir tudo com todos, aí lota de outro tipo. A gente não lota com ninguém, a gente está criando inimizade com todo mundo. Então, é pelo contrário, a gente desagrada a todos, não agrada a ninguém. É verdade. O famoso dividir para conquistar. Quando você se posiciona de um lado, você divide e de alguma forma você conquista adeptos. Estrategicamente dizendo, seria bom. Né? O que você está falando. Exatamente. Se posicionar de um ou outro lado. Mas a nossa paixão é Deus, Jeová Nissi, é a nossa bandeira. Amém. Não é a bandeira de um partido, não é a bandeira de um político, nem a bandeira do país. Exatamente. E a gente é louco para achar bandeiras. Você encontrar bandeiras que você se inflama, mas a nossa única bandeira deve ser Cristo. Amém. Então, não somos moralistas. Não buscamos simplesmente ajudar as pessoas a viverem uma vida boa. Somos evangelistas que trabalham para que as pessoas se tornem, de fato, novas criaturas em Cristo. Bom, então, nós não cremos que o Evangelho é simplesmente um conjunto de regras para nos ajudar a tomar decisões sábias, a ter uma vida boa, se tornar pessoas melhores. Isso aqui não é uma filosofia para te tornar um bom cidadão, para te tornar um bom moço, para te tornar alguém melhor, simplesmente. O Evangelho é para te transformar em nova criatura, para conceder salvação através do sangue de Jesus Cristo. Nós realmente entendemos que, ao você receber o Evangelho de Jesus Cristo, você acaba se tornando alguém melhor. Mas não é por causa de conjunto de regras moralistas que a religião ensina. Nós não viemos aqui simplesmente para cumprir um conjunto de regras, nós viemos aqui para seguir a Cristo. E olha só, isso acaba nos tornando pessoas melhores, mas não por causa do moralismo, mas por causa de Jesus Cristo. Amém? Não somos universalistas. Não cremos na doutrina do universalismo, que ensina que Deus salvará a todos indistintamente. Pelo contrário, afirmamos a solene realidade do inferno e da justa punição escatológica de Deus, onde o mal, o pecado e todos os que rejeitam a graça em Cristo receberão sua justa e definitiva punição, conforme a Bíblia ensina. Bom, então, isso aqui diz respeito a que a gente se contrapõe à ideia de que todo mundo será salvo. É basicamente isso. Existe uma corrente teológica, que é o universalismo, que diz... Sedutora, né? Que é sedutora também, né? Que é sedutor. É nobre, né? Bacana, né? Ninguém vai pro inferno, opa! Exato. Eles falam que o inferno é pros demônios e para Satanás. Mas que não... Que o inferno... Seus adeptos. Né? Boa! E, enfim, essa é uma doutrina que
pode ser sedutora, pode parecer nobre, né? Um amor fraternal entre todos os homens, não sei o quê. Só que na verdade é simplesmente anestesiar a pessoa enquanto ela morre, definha e caminha para o inferno. É vendar os olhos para a pessoa não ver onde ela está caindo, né? Então a gente tem que afirmar a realidade do inferno. Existe a salvação, mas existe a condenação. Então a gente não prega, a gente não quer fazer as pessoas se converterem por medo do inferno. A gente prefere anunciar a beleza de Cristo, a beleza da salvação. Mas não é por causa dessa ênfase que a gente quer dar na beleza e na salvação que a gente pode deixar de apontar a realidade do inferno, que também é saudável a gente entender que, existe uma condenação para aqueles que não se arrependem, que não seguem a Cristo, que, enfim, deliberadamente querem viver uma vida sem Jesus. Então, e é uma realidade terrível. A realidade do inferno é uma realidade terrível que tem que ser temida, de fato. E ela está permeada em toda a Bíblia. Então não tem como a gente afirmar uma crença universalista e crer na Bíblia como um todo. Amém? Então, naquele livro As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né? Ele fala justamente isso, né? Tentar dizer para eles que pode continuar, né? Continua a vida que você está, que tudo bem, que Deus é amor, só amor, né? Deus é amor, a igreja universal. Deus é amor. Nós somos naturalistas, né? não somos naturalistas. Rejeitamos a visão de que a realidade se limita ao que é material. Cremos em um Deus que intervém sobrenaturalmente no mundo, que o Espírito Santo age hoje com poder e que anjos, Satanás e demônios são seres espirituais reais, sujeitos à soberania absoluta de Deus. Bom, a gente já falou de gnosticismo aqui. Esse aqui é o contrário do gnosticismo, que são os naturalistas, que eles acreditam que só o que é material é o que existe, né? E a gente acaba vivendo muitas vezes assim, de forma inconsciente, como se a única coisa que existisse fosse aquilo que a gente consegue tocar, ver, cheirar, ouvir. Só que, por causa da Bíblia, a gente sabe que existe um mundo espiritual ativo e presente em todo lugar, tanto para o bem quanto para o mal. Então nós sabemos que existe um Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Essa é uma realidade imaterial, uma realidade transcendente, né? Metafísica. Ela não está presente no que é material, no que a gente toca, no que a gente vê, mas ela não deixa de ser menos real por causa disso. Ela é plenamente verdadeira. E o outro lado também é verdade. A gente não pode esquecer que vivemos numa constante batalha espiritual contra potestades, demônios, Satanás e seus servos, né? Que a todo momento estão tentando de todas as formas levar os filhos de Deus a cair, né? Então não é em vão todas as advertências e os alertas de Jesus e os apóstolos para tomarmos cuidados com as armadilhas de Satanás, né? Para nos revestirmos da armadura de Deus, né? Então a gente não pode se esquecer dessa realidade que é verdadeira. O mundo espiritual, ele de fato existe, estamos numa batalha, e como os nossos sentidos básicos só captam aquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos, a gente acaba tentado a esquecer dessa realidade que é tão verdadeira quanto. Uma coisa muito importante é que o princípio da ordem natural das coisas, daquilo que é natural e tal, é o próprio Espírito, né? Porque Deus é Espírito, né? E Deus, toda a criação nasce dele. Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, né? Então, a ordem natural, ela nasce de Deus. Então, existem... você apreciar a natureza não é adorar a natureza. É você apreciar a natureza que é feita por Deus, que é natural, é legal. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali nasce de algo espiritual, que é o próprio Cristo.
Gosto muito daquele Tasso Litúrgico. Litúrgico. Ele fala assim, né? O material foi feito a partir do que é amaterial. Material, é espiritual. Ele fala, o tempo foi feito a partir daquilo que é atemporal. Isso é muito bonito, né? Você fala assim, isso que existe. E aí a teoria fala a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang segundo ele diz, foi um padre que propôs essa teoria, né? E é o famoso haja luz, o Big Bang. A explosão inicial é o imaterial, atemporal. E tem mais uma terceira coisa que ele fala, não lembro qual é o terceiro ponto, mas esses dois me marcaram. É o imaterial, ou seja, espiritual, né? O atemporal que criou o tempo. Né? Então essa realidade nos deixa encantados. Tem um fator muito importante nessa questão para a prática da nossa vida, do nosso dia a dia, que é quando a gente entende essa realidade, e aí você sai da sua casa todos os dias de manhã, e aí você vê a mesma árvore no caminho até o ponto de ônibus que você pega, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que te cercam, tudo e toda essa materialidade tem um sentido espiritual. Então, tudo isso é tocado pela misericórdia de Deus, porque Deus criou todas as coisas e Deus redimiu todas as coisas. Então, uma forma prática da gente pegar isso é a gente passar a enxergar a vida e as coisas não apenas como uma paisagem, mas como algo que é um cenário espiritual tangível, né? Os passarinhos. Tá adorando comigo, né? E por fim, não somos racionalistas. Rejeitamos a ideia de que apenas com a razão podemos alcançar todo conhecimento. Cremos que nem tudo pode ser conhecido, mas que Deus nos chama a viver pela fé com mistério e parcial conhecimento sobre muitas coisas. Deus se revelou nas Escrituras de forma clara, mas não de forma exaustiva. Então, aqui a gente vai no sentido de que a gente também precisa aceitar os mistérios de Deus. Eu tenho muito essa tentação de querer responder todas as questões de forma exaustiva e querer achar um porquê, uma razão e uma explicação para tudo, né? Só que, no final das contas, a gente tem que admitir que nem tudo tem uma explicação. Nem tudo tem coisas que são simplesmente mistério, né? De por que Deus escolhe agir dessa forma, de por que as coisas são como são, de por que o mal ainda existe, de por que Deus não fez desse jeito em vez de fazer daquele. Tem coisas que ainda não são escondidas e que ainda serão reveladas talvez quando Cristo voltar. Até lá, a gente tem que abraçar esses mistérios e não precisa se preocupar com querer responder todas as coisas, explicar todas as coisas, porque a nossa razão também é falha, ela é limitada. A gente acha que consegue colocar Deus dentro da caixinha que é o nosso cérebro, que é a nossa mente. E Deus é muito maior. Se a gente fosse tentar conter, né, a sabedoria de Deus, jamais ia caber nesse HD aqui de 500 gigas apenas, né? Essa série de pregações sobre provérbios é justamente nesse sentido, né? Onde apresenta os paradoxos da vida com Deus, né? Nós falamos, nem tudo a gente vai conseguir, né? Nem tudo a gente vai conseguir explicar, nem tudo é simplesmente como está escrito, é um caminho, né? Que a gente deve seguir, mas a sabedoria vem inclusive de saber que nada sei, né? Tem muito para saber ainda. E exatamente por isso que a gente não acredita que a sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria de provérbios, esse conhecimento espiritual, ele não vem simplesmente dessas aulas aqui que a gente faz. Não vem simplesmente da intelectualidade. Mas ela vem de atos
que são inconscientes, atos que são pré-intelectuais. Então, quando você abraça um irmão e sente o amor de Jesus Cristo nesse abraço, você aprende muito mais do que se eu fosse explicar para ti uma aula de 45 minutos do que é o amor de Deus. Entende? Então, o conhecimento que vem de Deus é um conhecimento muito maior que o conhecimento intelectual, que também faz parte, também é útil, né? Se a gente não achasse que fosse útil, a gente não estava dando uma aula aqui que, em última análise, é simplesmente intelectual. Mas ele não se limita a isso. Se limita na vida, se limita tange as emoções, tange o toque. Então, quando a gente se ajoelha para orar, esse ato, o joelho no chão, a boca no pó, ensina a gente de que a gente é insignificante perto de Deus. A gente não precisa ter uma aula de armar teologia e antropologia para entender a miserabilidade humana e o poder destrutor do pecado, para entender como a gente é pequeno. Não, ao colocar o joelho no chão e a boca no pó, a gente consegue entender isso de forma com o corpo físico. Então a gente aprende com o corpo, a gente aprende nas relações com os nossos irmãos, a gente aprende com as nossas emoções, a gente aprende com o nosso intelecto. O intelecto, a razão, é simplesmente um dos fatores que não pode ser negligenciado. Mas a sabedoria de Deus vem de tantas formas, de tantos lugares. A gente tem que estar aberto a ouvir Cristo em todos eles. Amém? Amém. Amém, irmãos. Que bom, né? Essa foi a nossa matéria de confissão de fé. A gente fez a gente gravou aqui também. Logo eu mando lá para, se alguém quiser ouvir de novo, tirar alguma dúvida. Amém? Qualquer dúvida, pode procurar eu, Pastor Paulo, Murilo, o Neto. Pegue para ler, né? Então, se você não pegou ainda para ler assim, para valer, pega, lê com calma, estuda, anota. As dúvidas que você tiver, traga pra gente, porque como aqui o tempo é escasso, a gente não consegue ficar tirando dúvida, abrir um bate-papo como a gente gostaria. Então, qualquer dúvida que tenha ficado, às vezes a gente acha que uma dúvida besta, uma dúvida que a gente vai parecer tolo, mas não existe pergunta ruim, sabe? Ruim é ficar com dúvida. Então, pode chegar até nós para tirar essas dúvidas, amém? Amém. E mês que vem, matéria nova. Legal? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pedir para Deus nos firmar esse entendimento na nossa alma, a fim de que ele fique praticável. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor nos chamou, nos abençoou, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, que não se perca, Pai, aquilo que nós conversamos aqui, que nós venhamos crescer a cada dia na graça, no amor, no conhecimento e na misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.